Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo 4, verso 14. Quando eu me deparei com esse tema, com esse desejo, com essa direção desta conferência, envolvendo este sentimento, a devoção, esta prática, eu fui inclinado assim muito rapidamente. Isso não costuma muito acontecer. Normalmente Deus me leva até poucos minutos antes e me faz ficar com o coração na mão até saber propriamente o que eu vou ministrar. Mas, em se tratando desta conferência, já há alguns dias, poderia dizer até talvez algumas semanas, estava claro para mim como eu deveria deixar aqui a minha contribuição diante de tudo que Deus já tem feito e falado. Verso 14, capítulo 4, Evangelho segundo Lucas. Quem encontrou, dê um brado e diga: eu amo a Bíblia. Muito bom. Está escrito então: pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. E ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração. Verso 20, cerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Verso de número 29. E levantando-se, o expulsaram da cidade e o levaram até ao cume do monte em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitarem. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. E você diz amém. Algumas pessoas notáveis socialmente, politicamente, artisticamente, elas não raramente acabam por levar também suas cidades natais a uma certa fama e notoriedade. Existem algumas cidades que muito provavelmente teriam ficado desconhecidas quase que por completo das pessoas em geral, não fossem seus moradores ou seus filhos, por assim dizer, notáveis. Existem algumas cidades que até poderiam ter algum nível de conhecimento dentro da geografia de um país ou até do mundo, mas nunca teriam alcançado tanta notoriedade não fossem seus filhos famosos, seus filhos notáveis. Eu poderia aqui dar uma série de exemplos, mas eu penso que nem se faça necessário. Eu acho que você já deve ter até lembrado de algumas cidades, locais, que só se tornaram famosos porque pessoas que desenvolveram grande expressão social, política, cultural, artística, nasceram e ou cresceram ali. Sim ou não? Sim ou não? Estamos nos comunicando bem? Muito bom. Como comparar a notoriedade de algumas pessoas como Pelé, como os Beatles, a de Jesus? Quem chegou num lugar mais alto do que ele? Que nome foi elevado a uma altura maior do que a dele? A própria Sagrada Escritura diz que foi dado-lhe um nome que está acima de todo nome. Não existe, portanto, um ponto
mais elevado onde o nome de alguém esteja do que está elevado o nome de E o curioso é que hoje aqui nesta reunião, desde as 10 da manhã, eu asseguro para você, no mínimo 20 vezes, falou-se aqui uma coisa: Jesus de Nazaré. Eu asseguro para você que há uma chance muito grande de que a grande parte desse auditório aqui, pelo menos uma vez hoje, tenha dito Jesus de Nazaré. Comumente, ao falar o nome de Jesus, ao cantar o nome de Jesus e também até ao ler o nome de Jesus nos evangelhos, nós vemos o nome de Jesus acompanhado da sua cidade de crescimento, Nazaré. Portanto, o que eu quero dizer a você é que absolutamente ninguém poderia levar o nome de uma cidade a um lugar mais alto do que Jesus levou o nome de Nazaré. Ninguém poderia conduzir o nome de uma cidade a um lugar mais elevado do que Jesus conduziu o nome de Nazaré. Não há monte que seja mais alto que o nome de Jesus. Não há montanha que seja mais alta do que a elevação onde está o nome de Jesus. Então, se eu falo Jesus de Nazaré, eu entendo que Jesus levou o nome de Nazaré a um lugar muito alto. Quantos entendem isto? Por favor, digam amém. Amém. Muito bom. Agora nós lemos aqui, acabamos de ler aqui, nas Escrituras Sagradas, um episódio dos mais controversos que eu já li na Bíblia. Um episódio com uma mudança mais drástica no comportamento de uma pessoa, de algumas pessoas que eu já li na Bíblia. Porque o que está acontecendo é o seguinte: Jesus, após uma temporada que já dava a ele uma certa notabilidade na Galileia, toma uma decisão: ir visitar sua cidade de crescimento. O que vai acontecer no capítulo que lemos não é nada diferente daquilo que, ou melhor, uma parte, não é nada diferente daquilo que já deve ter acontecido com muita gente que está aqui. Na sua fase adulta, você chegar e ir lá visitar uma cidade que você morou quando era criança, quando era adolescente. Aí acontecem coisas como, por exemplo, o padeiro olha para você e diz: ô Lucas, né? A vizinha pega você com 30 e tantos anos, a vizinha pegando na sua bochecha, porque viu você crescer, moleque ali. Sim ou não? Sim. O ambiente, num tipo de situação como essa, é de cordialidade, de abraços saudosos, até de algumas lágrimas. Ei menino, como você cresceu, como tá bonito esse garoto, né? Aquelas coisas. O encontro com os amigos da escola, com o pessoal que a gente soltava pipa, jogava bola de gude, pá, aquela coisa, aquele clima. Não pense que o que está acontecendo aqui, até certa parte, é exatamente isso. É o filho que está começando a se tornar ilustre, indo visitar a sua cidade de crescimento. Aí é a vizinha da casa da irmã Maria e do irmão José olhando Jesus e apertando a bochecha. Não pense, é um indivíduo social. Ele não é olhado por aquela cidade ainda como alguém importante do ponto de vista espiritual. Ele é o filho que voltou para casa para visitar a cidade que ele cresceu. O ambiente é de cordialidade, o ambiente é de amizade, o ambiente, repita, é de matar a saudade, é de abraço caloroso, é de apertar a bochecha, é de tapinha nas costas. Esse é o ambiente. Aí Jesus resolveu ir no culto, e foi no culto, e quando ele chegou no culto, pegou a Bíblia, abriu um texto, leu, numa clássica profecia messiânica conhecida por todo mundo, e daqui a pouco ele abre a boca e diz assim: o que vocês acabaram, o que eu acabei de ler aqui, está cumprindo-se hoje no meio de vocês. O que ele está querendo dizer com isso? O Messias desse texto sou eu. Aí o pessoal começou a ficar um pouco assim, tal, mas ainda assim, dando uma certa atenção que ele falava, mas de repente a Bíblia diz que o negócio virou, irmão, mas virou com força. O pessoal começou a se levantar com uma fúria contra ele, e daqui a pouco diz a Bíblia, não sou eu não, diz a Bíblia
que eles pegam Jesus. É ele mesmo, o menino que cresceu no meio deles. Sim, o padeiro que vendia pão para ele está agarrando no braço dele agora. Sim, o vizinho dos fundos da casa da Maria e do José está pegando pela roupa dele, pelo colarinho. Toda aquela cordialidade se converte num ódio. E aquele ódio é expressado de um jeito tão terrível. Eles vão arrastando Jesus para fora da sinagoga e vão levando ele. Você não vai acreditar para onde vão levá-lo ele. Para o alto de um monte. Atenção, onde a cidade havia sido edificada. Então o povo de Nazaré pega Jesus, leva ele até um monte alto em que a cidade era edificada, e a ideia é clara, não é uma especulação, não, a ideia é clara e está formada. Vamos jogá-lo daqui para baixo. Você está entendendo o nível do que está acontecendo aqui? É o vizinho, gente. É o menino que jogava bola de gude com a gente. É o filho da irmã Maria. É o carpinteiro, filho do José. Que é isso que está acontecendo aqui? Vamos jogar ele do alto desse monte, vamos jogar ele aqui de cima. Mas eu volto a um detalhe com você, e queria que você olhasse para a pessoa que está do seu lado e repetisse o detalhe. Diga: do alto, muito fraco, do alto do monte em que a cidade fora edificada. Muitas pessoas fizeram muitas coisas ruins contra Jesus. Preste atenção. Eu não estou com preguiça nenhuma, só estou me aquecendo junto com vocês. Fica tranquilo. Então escute. Muitas pessoas fizeram muitas coisas ruins contra Jesus. Muitas. Jesus pensou pegar os discípulos e sair fugido da Judéia, e ir lá para as margens do Rio Jordão, ficar abrigado com os discípulos de João Batista, porque o pau estava quebrando na Judéia. Se ele não foge, não tem outra palavra, a palavra é essa. Se ele não foge dali, apedrejavam ele. Muitas pessoas fizeram muitas coisas contra Jesus, mas ninguém fez contra Jesus o que Nazaré fez, porque ninguém estava tão alto como Nazaré estava. Dom e desgraça podem se fundir num determinado momento. Dom e desgraça podem se encontrar. Pastor, a Judéia poderia fazer contra Jesus o que Nazaré fez? Não, por quê? Porque eles estão embaixo. É Nazaré que está em cima. De repente, o que Nazaré está fazendo é usar a sua altura, é usar a prerrogativa de estar numa posição elevada, para, em vez de chegar do alto desse monte e dizer: ei Judéia, ei Galileia, ei Samaria, o Messias chegou. Não, é usar a altura em que ela foi edificada para precipitar Jesus de lá abaixo. O que eu quero que você comece a entender essa manhã é que existe um jeito só seu de ferir o Espírito Santo. Existe um jeitinho só seu de desonrar a Deus. Existem coisas que só eu, num jeitinho particular, posso fazer para desagradar o Espírito Santo. O que Nazaré fez, ninguém podia fazer, porque ninguém foi colocado onde Nazaré foi. O lugar onde você foi colocado faz com que você seja responsável por honrar e desonrar, ou desonrar num nível que só você pode fazer. Quando Jesus estava no Getsêmani e veio entrando Judas, qual foi a pergunta de Jesus para ele? A que vieste, amigo? Ninguém pode desonrar alguém como um amigo. Só um amigo consegue desonrar alguém num nível em que essa pessoa é afetada. Ou seja, a posição que eu e você somos colocados, ela dá a nós muitas garantias, mas também nos dá muitas responsabilidades. O dom de Nazaré era estar na altura de um monte, e a desgraça de Nazaré foi usar o monte para tentar precipitar Jesus. Eu vim
falar a uma igreja que vai começar a entender onde está, onde Deus lhe colocou, em qual altura Deus lhe levou, qual posição Deus colocou você, quais dons Ele te entregou, quais ferramentas Ele entregou na sua mão, e portanto quais coisas cabem exata e somente a você fazer. Existem coisas que só você pode fazer, níveis e tipos de desonra que só pessoas que têm determinados dons podem fazer contra Deus. É por isso que eu vim clamar aqui esta noite, que o teu dom e a tua altura sejam usados para o louvor, glória e honra daquele que te pôs aonde te pôs. Jesus vem vindo da Galileia. Antes da Galileia, antes do episódio em Caná, antes das coisas começarem a acontecer, Jesus havia enfrentado Satanás. Enfrentado não é uma boa palavra. Jesus tinha sido tentado por Satanás, porque se Jesus enfrentasse Satanás, seria uma luta absolutamente ridícula. Deus não luta contra o diabo. Está na hora de você começar a pensar nisso. Deus não luta contra o diabo. Se Jesus, como Deus, enfrentasse o diabo no deserto, aquela luta não teria a menor graça. Jesus foi tentado como homem, porque como Deus, não dava nem para começar a conversa. Então escute, quando isso aconteceu, logo depois Jesus vem saindo, primeiro milagre em Caná da Galileia, uma breve cruzada, e entra então na sinagoga de Nazaré, onde tudo isso aqui aconteceu. Então perceba, de onde Jesus vinha? De um embate, de um momento de tentação contra o diabo. Contra quem? Muito fraco. Contra quem? Só que a Bíblia, quando a tentação de Jesus terminou, avisou uma coisa. Então Satanás se retirou dele, e ele vivia entre anjos e feras. Você nunca prestou atenção nesse detalhe? A Bíblia apresentou que depois da tentação no deserto, Jesus começou a viver como? Entre anjos e feras. Os anjos e as feras se apresentam, os anjos e as feras se demonstram, os anjos e as feras se revelam. E eu e você precisamos começar a aprender a viver entre anjos e feras. Entre mudanças de cenário, mudanças de comportamento, entre pessoas que têm uma inclinação num dia, uma outra inclinação no outro, cenários que são favoráveis num dia e inóspitos no outro, porque o Filho de Deus nessa terra caminha entre anjos e feras. E estas feras, eu tenho para mim que começam a dar ou a colocar suas garras de fora bem aqui. Porque o que Jesus sofreu em Nazaré, vizinhos. Você está pronto para uma coisa que eu vim te falar? Pode ser que nos olhos das pessoas você tenha visões mais terríveis do que você jamais imaginou ter um dia. Pega a mão de alguém que está do seu lado, eu sinto que ele cansou um pouquinho, mas ele vai ressuscitar agora. Dá uma chacoalhada nele e diga: entre anjos e feras. Ou você entende isso, ou você não chega no fim da caminhada. Acorda ele e diga: entre anjos e feras, entre anjos e feras, entre anjos e feras. Assim é a caminhada do crente, entre anjos e feras. Assim é a caminhada do salvo, entre anjos e feras. Num dia o acalento dos anjos, no outro dia a fúria das feras, num dia o consolo dos anjos, no outro dia o rosnar das feras. Mas eu estou pronto para os anjos e também estou pronto para as feras. Estou pronto. Estou pronto para os dois. Vem Jesus então deste embate, e ele vai chegar a Nazaré, onde fora criado. Repita comigo: onde? Pode fazer muito melhor. Onde fora criado. Onde Jesus foi criado? Em Nazaré. Por quem Jesus foi criado? Por ninguém. Onde Jesus fora criado? Em Nazaré. Por quem Jesus fora criado? Por ninguém. O evangelista João dá conta de deixar isso muito claro. O primeiro capítulo do Evangelho de João é um capítulo dedicado... Não, você não vai ler genealogia lá, porque João está preocupado não em mostrar uma árvore genealógica, mas em mostrar um caráter eterno. João está preocupado em dizer: o verbo se fez carne e habitou no nosso meio.
João está preocupado em apontar um caráter, uma ideia de algo que não está começando nem na barriga de Maria, nem na vizinhança de Nazaré. Ele estava no princípio com Deus, diz João. Mas o povo de Nazaré olhava e dizia: ele foi criado por aqui. O povo de Nazaré olhava e dizia: olha lá o filho do José, olha lá a filha da Maria. Quando você pega coisas incomuns e começa a trazê-las para o seu ambiente comum, você vai incorrer no grave risco de não entender a grandeza daquilo. Não pegue o sobrenatural e traga para o seu mundinho normal. Não pegue o que é sagrado e traga para o seu mundo pragmático. Não pegue a devoção e traga para as suas coisas costumeiras. O que é de Deus é de Deus, o que é dos homens é dos homens, o que é eterno é eterno, o que é finito é finito, o que é carnal é carnal, o que é sobrenatural é sobrenatural. Ei, Nazaré, ele foi criado aí, mas não foi criado por nenhum de vocês. De antiguidade em antiguidade, ele é. De eternidade em eternidade, ele é Senhor. Aí ele vai chegar em Nazaré, cidade onde fora criado. Não entendem, acham que ele foi criado por eles, mas ele foi criado no meio deles, mas não por eles. A ideia de que nós somos responsáveis pela criação de alguma coisa nos faz ter uma visão de ascendência sobre isso, de superioridade sobre isso. Você não criou a igreja, você não criou o evangelho, você não criou a palavra, você não criou o serviço, você não criou o voluntariado. Me desculpe, mas se você está se julgando ser pai de qualquer coisa referente ao reino, você vai ter que reivindicar a paternidade com alguém que eu acho que você vai perder. Você não é pai de nada, você não é dono de nada e nem criador de nada. Nós fomos criados no meio de algo, nós estamos sendo criados no meio de algo que é maior do que nós, antecede a nós, veio antes de nós. Quem entende o que eu estou dizendo, por favor? Olhe só, ele vai dizer: eu vou no culto. Ele está em Nazaré e as Sagradas Escrituras dizem que ele vai fazer uma coisa, e eu amo esse detalhe: segundo o seu costume. Segundo o seu costume. Vai acontecer uma revelação poderosa no dia do culto da sinagoga. Jesus vai olhar para quem está ali e vai dizer: hoje cumpre-se essa escritura aos ouvidos de vocês. Vai acontecer uma revelação poderosa. Vai acontecer uma autodeclaração e uma autoafirmação de Jesus. Eu estou falando para você de coisas num grau assim muito elevado. Ele vai pegar a Bíblia, vai abrir no livro do profeta Isaías. Tem coisa muito elevada acontecendo ali. Mas perceba o primeiro fio, o primeiro movimento. O primeiro movimento é simplesmente assim: segundo o seu costume. Vai acontecer uma coisa lá na frente que não é normal, mas ela começa aqui, segundo o seu costume. Vai acontecer uma coisa lá que é fenomenal, mas ela começa timidamente assim, segundo o seu costume. Vai acontecer uma apoteose de glória lá na frente, mas aqui ela começa simplesmente, porém não simploriamente desse jeito, segundo o seu costume. A revelação mais poderosa que os discípulos viram, Pedro, Tiago e João, lá no Monte da Transfiguração, ela começou com Jesus dizendo: vamos no monte orar. Ele não os chamou para a transfiguração, os chamou para uma rotina de oração. Eu tenho uma pergunta para te fazer: qual é o seu costume? Porque o seu costume desemboca em algo, o seu costume desafoga em algo, o seu costume te leva para algo. E se algo grande não está acontecendo, reveja o costume, reveja como você começa o dia, reveja a sua devoção, reveja a sua fé, reveja a sua prática. Tudo começa pelo seu costume. Quais são os seus costumes? Quais são os seus hábitos? Como você começa o seu dia? Como você inicia uma oração? Como você faz a sua leitura bíblica? Jesus, segundo o seu costume, entrou na sinagoga. E agora, dentro da sinagoga, o rito próprio da sinagoga vai se desenrolar. Diga comigo: leitura. Horrível, fale de novo: leitura. O texto é muito sucinto.
Mas é importante compreender um pouco mais amplamente o contexto da liturgia da sinagoga. Porque nós já pegamos a cena na hora que Jesus faz a leitura, mas ele não é o único. Porque o rito da sinagoga não compreende uma única leitura no dia de sábado, compreendem 7. Quantas leituras? Quantas leituras? E não é só uma questão da quantidade, tem hierarquia envolvida na leitura, preste atenção. O primeiro que lê é o sacerdote, o segundo que lê é um levita, o terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo são membros comuns da comunidade. Vou repetir: o primeiro que faz a leitura é um sacerdote, o segundo que faz a leitura é um levita, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo são membros comuns da comunidade. Agora olhe para mim. Você acha que aquelas pessoas viam Jesus como um sacerdote? Sim ou não? Então ele não foi o primeiro a ler. Você está de acordo? Você acha que aquelas pessoas enxergam Jesus como um levita? Sim ou não? Então ele também não foi o segundo a ler. Então a melhor posição que Jesus pode ter ocupado na leitura daquele dia foi a terceira. A melhor. Mas ele pode até ter ocupado a 7ª posição na leitura, porque para Nazaré ele é um membro comum da comunidade. 2 coisas me espantam aqui. A primeira, ele leu. Por que espanta? Porque a maioria de nós não leria. Sabendo quem eu sou, eu não aceitaria a terceira, nem tampouco a 7ª posição. A primeira coisa que me chama a atenção é a ética de alguém que sabe quem é, mas enquanto não é revelado isso aos outros, ele não se furta da oportunidade. Ele vai ler em terceiro, pode ser que tenha sido em quarto, em quinto, em sexto. Ele pode ter esperado 6 leituras e só ter pego no livro na 7ª leitura, mas ele vai ler. Ele não se sente diminuído, ele vai ler. Ele não se sente prejudicado, não é demérito, ele vai ler. Ele vai ler. Pastor, por que ele vai ler? Aprenda o que eu vou dizer agora para você, é muito importante. Porque Jesus compreende que existe ignorância ali. O que existe? Não, muito fraco. O que existe? Ignorância. Eles sabem quem ele é? Sabem que ele é o Filho de Deus? Não, o ministério dele não estava revelado para eles ainda. Então vamos de novo. Eles sabem que ele é o Filho de Deus? Sabem que ele é o Messias? Então tem um ambiente ali de ignorância. Então, por ter um ambiente de ignorância, Jesus vai ter uma postura de tolerância. Então eu posso ser tolerante enquanto você é ignorante. Quando é que eu deixo de ser tolerante? Quando você deixa de ser ignorante. Então tem coisas que você só atura, só tolera, enquanto algumas pessoas ignoram algumas coisas. Quando elas forem conscientes, aí você não tem a obrigação de tolerar mais. Porque o Jesus que aceitou a terceira ou até a 7ª posição de leitura, amaldiçoou Corazim e Betsaida e disse: lá eu não volto mais, porque eu fiz coisas diante deles e eles não converteram. Então você só tem que ser tolerante enquanto existe ignorância. Não se ponha por capaz de nada e nem de ninguém. Jesus só foi tolerante enquanto eles eram ignorantes. Eles não sabem quem eu sou. Se eles não sabem quem eu sou, pode me dar o livro em terceiro, eu leio. Pode me dar o livro em quarto, eu leio. Pode me dar o livro em 7º, eu leio. Só que depois que eu digo para vocês, hoje essa escritura se cumpre no meio de vocês, não ousem mais me dar o livro em terceiro lugar. Pastor, com quem você está falando? Para você que já recebeu a revelação de quem Deus é. Para você não tem mais tolerância. A tolerância de Deus só é dada aos ignorantes. A partir do momento que você deixou de ser ignorante, Deus deixou de ser tolerante. A partir do momento que você já sabe quem é Deus, quem é o Evangelho, quem é a palavra, você já não pode mais pegar o livro e dar para ele ler em terceiro, nem em quarto, nem em quinto, nem em sexto, nem em 7º. Ele requer de você uma posição condizente com a revelação que você já recebeu. E vou repetir, ele requer de você uma posição condizente com a revelação que você já recebeu, já sabendo o que você sabe, ouvindo o que você ouviu, vendo o que você viu. Já não cabem mais certas posturas. Paulo diz: quando eu
Eu era menino, falava como menino, agia como menino, mas logo que me tornei um homem, deixei as coisas de menino. Comece a agir de maneira condizente à postura que você já está. Pastor, mas eu ouço sobre um Deus misericordioso, longânimo. Esse Deus é o Deus que eu creio e prego também. Só que essa longanimidade costuma se apresentar muito para os ignorantes, para aqueles para quem a verdade já foi revelada. O nível de exigência começou a aumentar. Pegue a mão de alguém que está do seu lado e diga: quanto maior o nível da revelação, maior o nível da exigência. Eu não vi na Bíblia Deus cobrar mais do que cobrou de um homem chamado Moisés, mas eu também não vi na Bíblia ninguém que tinha com Deus a liberdade de relacionamento que Moisés tinha. Numa hora eu vejo Deus falando com Moisés, eu falo de um jeito que não falo com ninguém. Na outra hora eu vejo Deus dizendo: Moisés, eu mandei tu falar a rocha e tu feriste, tu não vais pisar na terra. A exigência é proporcional ao nível da revelação. Quanto mais Deus te entrega, mais Deus te cobra. Eu posso aceitar que os ignorantes de Nazaré me deu o livro para ler em terceiro lugar, mas eu não posso aceitar que crente velho opte por entristecer o meu espírito para bajular parente rico. Eu posso aceitar que os ignorantes de Nazaré me deu o livro para ler na quinta posição. O que eu não posso aceitar é que gente que eu já lavei, já remi, que fala até nas línguas que ninguém fala, nem anjo fala. Passou na língua dos anjos? Não confunda não. Paulo falou: ainda que eu falasse na língua dos anjos. A língua que você fala não é dos anjos, não confunda, é outra coisa. Então nem os anjos falam essa língua que você fala. Aí ele te lava, te batiza com o Espírito Santo, faz uma obra em você, para você, em demérito a ele, honrar meia dúzia de gente, honrar de carne e osso, que se morrer hoje, amanhã está fedendo. Deus me trouxe para dizer: contigo o caldo é mais grosso, tu não és ignorante, eu já revelei algumas coisas para você. Jesus pegou o livro, no mínimo na terceira, na pior das hipóteses na sétima, mas disse: eu vou ler. E disse: o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele pegou o livro, abriu. Ele queria ler a leitura. A leitura, mais do que isso, perdão, a leitura estava pré-estabelecida. Então escute, quem escolheu o texto? Eles. Quem não aguentou a mensagem? Vou de novo, acho que você foi embora, vou tentar mais uma vez. Quem escolheu o texto? E quem não aguentou a mensagem? Às vezes a gente escolhe o texto, que a gente não imagina a mensagem que vai sair dali. Quando Jesus abriu o texto que eles escolheram e disse: hoje essa escritura se cumpre no meio de vocês, a fúria começou. Porque uma coisa é o livro, o texto que eu conheço, uma outra coisa é o jeito que ele vai querer aplicar. Jesus pega o livro, lê e fecha. Olhe para mim. Porque o que Jesus está fazendo, qualquer pessoa faria. Qualquer uma. Se pegasse o adolescente da sinagoga e dissesse para ele: abre o livro, ele abriria. Lê, ele leria. Fecha, ele fecharia. Se você pega o velhinho, que mal tinha força para levantar da cadeira, dá o livro na mão dele e diz: velhinho, abre o livro, ele abria. Lê o livro, ele lia. Fecha, ele fechava. Um doutor, um inculto, se você pegasse até um pecador qualquer, um blasfemo qualquer, faria o que Jesus fez. Que isso, pastor? Vai. Quem é que não abre um livro, lê um livro e fecha um livro? Isso é pragmático, isso é litúrgico. Qualquer pessoa poderia ter feito. E o erro de Nazaré
foi eu ter olhado para Jesus e dito, e pensado, qualquer pessoa faz o que ele está fazendo. Abre o livro, lê o livro e fecha o livro. Qualquer pessoa abre esse livro. Qualquer pessoa fecha esse livro. Qualquer pessoa lê esse livro. O grande problema é quando as pessoas pegam o que Deus faz e quem Deus é, e equiparam ele a outras divindades, outros nomes, outros movimentos. Só que haverá um dia, alguém que está animado resolveu se manifestar. Haverá um dia onde quem pensou que isso daqui era só mais um movimento carismático, onde alguém pensou que Jesus era só mais um personagem religioso histórico, vai descobrir que lá no livro da sinagoga qualquer um abria e qualquer um fechava, mas João escreveu no capítulo 5 e verso 12 no livro do Apocalipse: eu vi um anjo forte bradando com grande voz, quem é digno de abrir o livro e desatar os... Não é aquele livro da sinagoga, esse aqui é outro livro, e ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu, João, chorava muito porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu. Para quê? Para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Pastor, onde o senhor quer chegar? Eu já cheguei. Todo aquele povo de Nazaré olhando e dizendo: qualquer um abre esse livro, qualquer um fecha esse livro. O que o filho da Maria está fazendo, qualquer um faz. Eles vão presenciar um dia onde o livro que Jesus vai abrir, ninguém abriria. O livro que ele vai desatar, ninguém desataria. Haverá um dia onde todas as pessoas que equipararam a nossa fé a qualquer outro tipo de crença metafísica vão ver que tem um livro que só o Cordeiro de Deus abre, e só ele escreve nome lá. Se eu fosse você, eu estava de mãos erguidas. Se eu fosse você, eu tinha um glória a Deus nessa boquinha, um aleluia por aí, porque um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo não é o filho da Maria, nem o filho do José, mas ele é o único Deus, é o Senhor. Atenção, ele abriu, leu, fechou, e Lucas diz assim: e os olhos de todos estavam fitos nele. O texto não diz que a atenção das pessoas estava tão direcionada a ele enquanto ele lia, mas o texto diz que a atenção de todos estava direcionada a ele quando ele parou de ler. Porque depois da leitura vem uma coisa, pergunte qual? A explanação. Jesus vai explanar, Jesus vai falar sobre sua experiência e vida em cima daquilo que ele leu. Enquanto ele está lendo, as pessoas não estão com os olhos fitos nele. Por quê? Porque todos conhecem o texto de cor. Todos sabem o que Jesus vai falar. Não é preciso ficar olhando para ele enquanto ele lê, porque o que ele lê é o que está escrito. Todo mundo sabe que ninguém ousaria nem acrescentar e nem diminuir nada do que está escrito no rolo, sobretudo do profeta Isaías. Não há expectativa na leitura, mas há expectativa na vivência. Pastor, onde o senhor quer chegar? Aqui mesmo, no momento que eu digo para você que não é sobre o que você lê, é sobre o que você vive. E que a atenção das pessoas não está voltada para você enquanto você lê, mas está voltada para você enquanto você começa a se comportar a respeito daquilo que você acabou de ler. Se eu abrir a Bíblia aqui e ler, não vou chamar muito a atenção das pessoas, mas elas estarão com a atenção voltada para mim quando eu começar a viver aquilo que eu acabei de ler. Não é só a Bíblia que você lê, é sobre a Bíblia que você vive. Eu já começo a encerrar.
Agora preste atenção. O livro é fechado. Jesus entrega ao ministro. Os olhos de todos estão fitos nele. E ele vai dizer uma coisa: hoje. Não é amanhã. Não é daqui 10 anos. Hoje. Hoje essa escritura se cumpre. Ela está se cumprindo agora. Ela está cumprida. Olhem para mim. Eu sou o cumprimento dessa escritura. Olhem para os meus olhos, para o meu cabelo, para a minha roupa. Eu sou o cumprimento dessa escritura. Eu estou aqui diante de vocês dizendo: eu sou o cumprimento dessa escritura. Pastor, por que isso é tão complicado? Porque a escritura lida cabe o meu devaneio. A escritura lida cabe a minha imaginação. A escritura cumprida é o que é. A irmã da direita, quando lia Isaías, pensava Jesus com o cabelo no ombro. A irmã da esquerda, quando lia Isaías, pensava Jesus com o cabelo mais curto. O irmão do banco de trás, quando lia Isaías, pensava Jesus com uma voz alta. O irmão do banco da frente, quando lia Isaías, pensava o Messias com uma voz mais doce. Cada um desenhava e customizava seu Messias. Até que Jesus olhou e disse: as customizações acabaram. Não tem mais espaço para vocês idealizarem seus Messias particulares. Eu estou aqui. Quem gostou, gostou. E quem não gostou, não vai mudar nada. Porque é isso daqui que está diante de você. Sabe como é que quando é que o caldo começa a engrossar para muita gente? Quando eles descobrem que não pode mexer naquilo que já se cumpriu. Quando eles descobrem que o Evangelho é o que é, está cumprido. Que Jesus é quem é, está cumprido. Que a palavra é o que é, está cumprida. Que a sã doutrina é o que é, está cumprida. Porque os homens adoram customizações. Eles querem o Cristo deles, com o cabelo deles, o Evangelho deles, do jeito deles, na forma deles, com o cheiro deles. Mas eles não suportam a escritura cumprida. Porque eles não querem a imposição da doutrina. Eles querem a flexibilização da doutrina, segundo o que eles querem fazer e a forma como querem viver. Aí, para escapar disso, começam a chamar de tradicionais, religiosos, antiquados. Não, é só a escritura cumprida. É só a escritura que não cabe se adequar a você, mas você se adequar a ela. Você deve conhecer um monte de gente que, quando estava no namoro com a escritura, lendo, poetizando, tirando selfie, e todo mundo achando maravilhoso. O artista se converteu. Mas quando alguém disse: está cumprido, isso eu não aguento, largar isso eu não largo, deixar isso eu não deixo. A escritura cumprida é o que é. O Evangelho cumprido é o que é. Hoje essa escritura se cumpriu. Como é que é? Não vou poder mais pensar no Messias como eu queria, vou ter que engolir esse daí. Não vou mais poder pensar que o cabelo dele é assim, um assado, vou ter que engolir esse daí, desse jeitinho que ele é. Aí começa um a cotovelar o outro, uma fúria, um ambiente de fúria. Começa a se levantar no meio da comunidade, um negócio estranho. De repente uma decisão louca, uma decisão inconsequente, uma decisão brutal emerge do meio deles. Vamos jogar ele do alto do monte. O vizinho, o filho da Maria e do José, chegou aqui, teve a petulância de dizer que ele é o Messias. Coisa nenhuma. Blasfemo. Vamos jogar ele do alto do monte. Um garrou de um lado, o outro garrou do outro. Começaram a arrastar. E eu fico olhando para Jesus ali. Não é aquele que vai se entregar ainda, não, como ovelha muda ao matadouro, não. Mas já há nele uma postura, já há nele uma decisão. Ele se permite. Aquele mesmo Jesus disse: ninguém tira a minha
minha vida, eu voluntariamente a dou. Cara, depois tornaram a tomá-lo, é o mesmo, ele está ali, ele vai deixando a coisa acontecer. Eu fico me perguntando por que é que ele não faz alguma coisa, enquanto estava dentro da sinagoga ainda. Ele podia sumir, ele podia desaparecer. Tanto é verdade que ele fez isso no final. Por que ele não faz agora? Por que ele não some logo? Por que ele não desaparece logo dentro da sinagoga? Não, ele se deixa levar, empurrar, conduzir, e ele só vai tomar uma atitude quando todos estão ali, no precipício, no cume do monte, no último estágio, no nível mais degradante da maldade deles. E é ali, só ali, que Jesus vai agir. Por que não agiu lá? Olhe para mim. Se Jesus some do meio deles dentro da sinagoga, eu nunca saberia que eles tiveram a coragem de levar Jesus até o alto do monte. Pastor, é o que eu estou pensando? É. Aquelas coisas que você olha dizendo assim: como é que Deus não está fazendo nada sobre isso? Aquelas pessoas que você olha e diz assim: não é possível, Deus não vai parar ele, não vai meter a mão nos peitos dele. Existem coisas que estão acontecendo para que fique registrado até onde alguém é capaz de ir. Porque uma coisa sou eu de boca aberta com a ira deles dentro da sinagoga, 3 vezes mais eu estou boquiaberto de saber onde eles puderam chegar. Jesus não está fraco, Jesus está expondo eles. Jesus não está enfraquecido diante deles, Jesus está expondo o nível da malignidade deles. Quando você vê alguém indo longe demais, não pense que Deus ficou fraco. Deus só está o expondo. É só Deus dizendo: eu quero que todo mundo veja até onde ele é capaz de ir. Olha o tanto que ele é capaz de ser irreverente, olha o tanto que ele é capaz de ser inescrupuloso, olha como ele pode ser maligno, olha o nível da malignidade que o homem pode chegar. Olhe lá alguém que se diz crente, olha até onde pode ir. Eu só vou agir na beira do precipício, para que fique claro que ele foi capaz de chegar até lá. Agora só tem um detalhe: levar alguém para a beira do precipício é também ir até lá. E o que alguém não percebe quando trama em levar alguém à beira do precipício é que também vai chegar perto da beira. Eu tenho uma advertência muito séria para te dar. Você não precisa conhecer nunca a beira do precipício, é só não querer levar ninguém lá. O que alguém não está entendendo é que o nível de malignidade expressado em levar alguém até a beira do precipício pode se voltar a qualquer momento também contra mim, porque a força que joga também desequilibra e cai. Então Deus me trouxe para dizer: Nazaré, os crentes de Nazaré poderiam ter vivido longe da beira do precipício o resto de suas vidas, bastaria não querer levar lá quem não deveriam levar. Esse é um tipo de lugar que Deus não quer que você conheça. E tem gente que só está caminhando na beira do precipício porque decidiu levar quem não devia para lá. Se nós não formos maus, se nós não flertarmos com a malignidade, nós nunca vamos conhecer o que é a beira do precipício. Teus pés sempre estarão em lugar seguro, se tu mantiveres a bondade no teu coração. Quando eles estão, eu vou chamar o pessoal para a gente encerrar. Já estão todos aqui, que maravilha. Estão tão quietinhos. Essa música triste que esse tecladista está tocando. Meu Deus, que música triste. É você, até tu. Escute, quando eles chegam na beira do precipício, prepare, você vai ficar de pé já já. Quando eles chegam na beira do precipício, a Bíblia diz desse jeito: então Jesus se retirou no meio deles. Assim, estava aqui, cadê ele? Se retirou. Então Jesus se retirou. Não, você pode fazer muito melhor. Então Jesus se retirou do meio deles. Do meio dele. De onde?
Por que eu estou batendo no meio deles? Para você lembrar de uma das coisas mais bonitas que Jesus já falou. Onde vocês estiverem reunidos no meu nome, eu vou estar no meio de vocês. Mas aqui Ele está saindo do meio deles. Enquanto a promessa que eu quero abraçar é que Ele esteja no nosso meio. E tudo que eu não posso deixar é que Ele saia do nosso meio. A promessa que eu quero me agarrar é que Ele manifeste-se no nosso meio. E a minha vida e a minha luta é para que nada em mim faça com que Ele saia do nosso meio. Oportunidades abertas. Como vocês acham que Nazaré deveria ser punida? Alguém vai dizer: eu acho que Jesus deveria deixá-los cegos. Irmão, estou com medo de você. Não. Eu acho que devia ser mais ou menos como foi lá no Egito: morte dos primogênitos. Eita, você está cerol fino, hein, irmão? Eu acho que Jesus deveria fazer com que todos aqueles ali naquele dia empobrecessem ao extremo. Bom, tem uma notícia para te dar. Nazaré não foi empobrecida pelo que fez. Nazaré não perdeu os seus primogênitos, nenhum dos seus filhos morreu pelo que fez. Também ninguém ficou cego, ninguém perdeu emprego, não fechou porta nenhuma. Pastor, peraí, você está dizendo que Jesus naquele dia não tirou nada deles, não tirou nem um empreguinho, não tirou assim um carro deles? Porque eu gosto de ver Deus tirando as coisas assim dos outros, sabe? Eu me sinto vingado. Não tirou nada, não tirou uma saúde, não jogou no leito. Não. Jesus não tirou nada de Nazaré aquele dia. Ele se retirou. Porque o meu e o seu grande problema é pensar que o maior gesto de repreensão de Deus é tirar coisas. Mas o maior gesto de repreensão de Deus é se retirar. Fica com empregos sem mim, com a porta aberta e sem mim, com carro novo e sem mim, com patrimônio sem mim, com saúde sem mim. Aí vai descobrir que tudo isso sem mim não vale absolutamente nada. Eu venho na conferência Pura Fé Devoção para dizer: é o tempo de anelarmos pela presença dEle, é o tempo de desejarmos a presença dEle, é o tempo de lutarmos pela presença dEle, é o tempo de valorizarmos a presença dEle, é o tempo de nos esforçarmos para não perder a presença dEle. Quem já foi em Israel aqui? Podem ficar todos de pé, eu já estou encerrando. Quem já foi em Israel aqui? Todos de pé, por favor. Quem já foi em Israel? Muito bom. Quem foi em Nazaré? Quem ao chegar em Nazaré foi levado no monte da precipitação? E onde mais você foi levado? O que mais que te mostraram lá? O que de bom te levaram para ver? Nada. Você sabe a única coisa que tem para ver em Nazaré hoje? O monte que eles quiseram lançar Jesus. Que eu estou dizendo para você que naquele dia eles escolheram como iriam ficar famosos. Mas vou tentar de novo. Puxa vida. Naquele dia eles escolheram como iriam ficar famosos. Eles não tinham a menor ideia que 2000 e tantos anos depois caravanas iriam lá para visitar o monte da precipitação, porque Nazaré não tinha nada melhor para mostrar. Se Nazaré recebe o seu Messias com dignidade, eu garanto para você que hoje as excursões para Nazaré seriam para mostrar alguma coisa grande, memorável e poderosa.
Porque o jeito como você está tratando a presença de Deus hoje está decidindo como você será visitado no futuro. Segura a mão de alguém que está do seu lado agora. Ninguém poderia fazer o que Nazaré fez. Ninguém poderia agredir o Salvador como Nazaré agrediu. A sua altura tornou-se a sua desgraça. O ponto onde ela estava edificada, no alto do monte, ela usou para tentar precipitar o Senhor. E eu te pergunto, como você tem usado os lugares que Deus colocou você? Para que você tem usado a voz que Deus tem te dado? Para que você tem usado o raio de influência que Ele tem te dado? Mentes e corações agora eu conclamo a começarem a se voltar para um desejo claro, poderoso, que vai se traduzir em realidade ainda essa semana. O que, pregador? Usar cada lugar que Deus te colocou, a voz que Ele te deu, o fôlego que você tem, tudo para glorificar o nome dEle, tudo para bendizer o nome dEle, tudo para enaltecer o nome dEle. Então, se você tem uma voz, use-a para glorificar o nome dEle agora. Se você tem uma voz, use-a para glorificar o nome dEle agora. Guarde isso. Existe um jeito só seu de honrar o Senhor, mas existe também um jeito só seu de desonrá-lo. Existe um jeitinho só seu de glorificar a Deus. Porque esse jeitinho de respeito ao lugar onde você está, as pessoas que te rodeiam, é sua vida, é seu mundo, seu ecossistema. Então tem um jeitinho que é só seu de glorificar a Deus. Tem um jeitinho que é só seu de honrar a Deus. Tem coisas nas quais você pode honrar a Deus que eu não consigo honrar a Deus do jeito que você honra. Porque é o lugar que você está, diante de quem você está. Alguém está me entendendo? Do mesmo jeito, não se esqueça que existe um jeitinho só seu de desonrar a Deus também. Existe um jeitinho só seu de escandalizar o nome do Senhor também. A mesma coisa que nos faz indivíduos distintos uns dos outros para honrar, também nos faz distintos uns dos outros para desonrar. Nem Corazim, nem Betsaida, ninguém podia ter feito com Jesus o que Nazaré fez, porque nenhuma cidade estava no monte que Nazaré estava. Onde você está, foi Deus quem te colocou. Trate de honrar o Deus que colocou você aí. Quantos dizem amém? Quantos dizem graças a Deus?